De Números, capítulo 29. Se o Senhor permitir, nós vamos ver a exposição de todo o capítulo 29. A partir do verso 1, ouçamos a voz do Senhor, irmãos. No primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á dia do sonido de trombetas. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3 décimas de 1 efa para o novilho, 2 décimas para o carneiro e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis, mas por holocausto em aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem defeito. Pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, oferecereis 3 décimas de 1 efa para o novilho, 2 décimas para o carneiro e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para a oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação, e do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares com suas libações. Aos 15 dias do 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano. Serão eles sem defeito. Pela oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3 décimas de 1 efa para cada um dos 13 novilhos, 2 décimas para cada um dos 2 carneiros, e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No segundo dia, oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No terceiro dia, oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros, de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 8º dia tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis.
E por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para o cordeiro, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares, a sua libação. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmão. Senhor bendito, aqui está a tua palavra, Senhor. Quando lemos um texto como esse, onde o sangue ele respinga quase que na nossa face, porque são muitas mortes, muitos sacrifícios. O cheiro, Senhor, é terrível, a visão é tremenda de como o pecado está sendo tratado. Nós nos vemos, Senhor, nessas coisas. Que deveríamos ser nós, mas é o Cordeiro que foi morto. Anuncia, Senhor, a morte, a ressurreição, glorificação do teu Filho nessa manhã, em meio a tanto sangue. Sigamos, Senhor, o rastro do teu Filho, até chegarmos na cruz do Calvário, e assim vejamos a glória do Senhor manifestada no perdão dos nossos pecados. Rogamos a Ti isso nessa manhã. Amém. Toda cultura, ela tem desenvolvida dentro do tempo em que ela vai passando com os seus povos e as nações em que ali convivem naquela determinada cultura, eles têm desenvolvido as suas festas, e festas cheias de significados próprios. Nós vamos desenvolvendo isso e nós vamos criando tais festas e nos alegramos nessas festas. A nossa cultura, por exemplo, você tem a festa do aniversário, especialmente os primeiros aniversários ganham um significado muito grande. O aniversário de 1 ano, por exemplo, nós fazemos todo esforço para ter a festinha do nosso filho, porque é uma alegria muito grande. A gente se lembra do tempo que foi para chegar até ali, a parte da gravidez, né? As dificuldades, as noites sem sono, o recém-nascido, e quando completa 1 ano, um ciclo se fecha e você vai agradecer ao Senhor fazendo uma grande festa dentro das suas possibilidades. Além do aniversário, quando essa criança cresce, especialmente sendo ela uma menina, ao chegar aos 15 anos, chega o tempo da chamada festa dos debutantes, né, das debutantes, quando o pai, com alegria, vai apresentar à sociedade a mulher que ele está preparando para conviver naquele novo ambiente para ela. Ela que conviveu dentro de casa e ela foi guardada pelos seus pais e foi educada pelos seus pais, agora ela está sendo apresentada como uma mulher digna para aquela cultura da cidade. Nós temos também, quando essa moça ela cresce um pouco mais, a chamada a festa do casamento. Ela noiva e depois ela casa. E essa moça agora ela vai ser apresentada ao seu marido. E ali uma grande festa é feita. Na cultura hebraica eram de 3 até 7 dias de festa de casamento. Na nossa cultura você tem algumas horas de casamento onde a gente vai se alegrar com os nossos familiares, com os nossos amigos, na presença do Senhor, porque é uma festa diante do nosso Deus e daqueles que o Senhor nos deu para amar. As festas são importantes, irmãos. O cristianismo ele não tem absolutamente nada contra festas, pelo contrário, o cristão deveria ser o povo mais festivo do mundo, porque ninguém tem mais motivo para festejar do que nós.
Foi colocada uma pecha no cristianismo de ser uma religião sectária, uma religião, ela é asceta, ela é afastada de todo tipo de festa, quando nós não somos assim. Nós nos afastamos verdadeiramente das festas que são pagãs, as que elevam um santo, as que elevam ao alto, né, a promiscuidade, a imoralidade. Isso sim, nós nos afastamos dessas coisas, porque somos um povo santo, um povo separado desse mundo. Mas não nos separamos das festas, devemos nos alegrar com o Senhor, porque cada festa que nós participamos tem um significado diante de Deus, e nós devemos preservar essa boa cultura. O povo da Escritura, o povo bíblico, eles tinham suas próprias festas, com os seus próprios significados, e especialmente o povo do Antigo Testamento, quando ainda nós estamos aqui habitando nas sombras da Antiga Aliança, e quando tudo que é figura passa a ter muita importância, já que aponta para uma realidade que vai ser interpretada no Novo Testamento. Então eu devo observar cada figura dessa do Antigo Testamento com muita importância dada na revelação do Senhor. E as festas tinham um grande interesse do povo de Deus, tanto no momento em que eles saíram da terra da promessa, como agora, quando eles estão chegando na terra da promessa. Eles saíram do Egito e estão chegando na terra da promessa. Se você voltar comigo para o livro de Levítico capítulo 23. Lembrando os irmãos que entre Êxodo e Levítico você tem uma diferença de um mês, basicamente um mês, da entrega da lei para a entrega de Levítico, mas da lei para Números um ano. Só que o ponto de Números que nós estamos lá, em Números 24, já se passaram 40 anos. Então, entre Levítico 23, que nós vamos avaliar rapidamente aqui, em relação às festas, e Números 24, se passaram 39 anos, quase 40 anos. Ou seja, aqui é a saída do Egito, lá é a chegada na terra da promessa. Mas tanto aqui quanto lá, eles vão festejar essas festas fixas deixadas pelo Senhor. Observe, essas festas foram reguladas por um dia, no início do capítulo 23. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. Veja, não eram festas promovidas simplesmente pela cultura, mas eram festas ordenadas pelo Senhor. Elas vão ter ligação direta com o plantio e a colheita, e os irmãos vão entender porquê disso, e vão ter ligação direta com a adoração. Então, o primeiro ponto, antes da festa verso 3, 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. A primeira festa que precisa ser regulada é o culto, o semanal, o dia de descanso. Vocês não vão esquecer de fazer estas coisas para que vocês possam promover aquelas. Nós vimos semana passada que lá no livro de Números, repetidas vezes é falado: você não vai deixar o sacrifício contínuo, ou seja, aquele que é diário, o que você tem que adorar a Deus todo dia, nem vai deixar o semanal, nem o mensal para fazer o anual, que foi quando nós chegamos à festa da Páscoa. Ou seja, a minha adoração em casa, com a minha família ou a sós, ela não me garante que eu cumpri toda a observação da adoração, porque o que eu faço em casa não cobre o que eu devo fazer na igreja. A adoração do dia do Senhor, ela também não cobre o meu culto doméstico. Façam essas coisas sem esquecer daquelas. E aí você se lembra que isso, inclusive, é um princípio do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando falando aos fariseus, ele disse, em respeito ao dízimo, que eles davam o dízimo do coentro, do cominho, mas esqueciam a justiça e a misericórdia. Jesus Cristo disse: façam estas coisas sem esquecer daquelas. E onde é que o Senhor Jesus Cristo tirou isso?
do princípio da antiga aliança. Você deve adorar o Senhor individualmente. Isso não vai cobrir a sua adoração com sua família. Você deve adorar com sua família. Isso não vai cobrir a necessidade de adorar com o povo de Deus. E o culto pela manhã não vai cobrir a necessidade de vir à noite. Isso é tão estranho, irmãos. Porque nós, nesse ponto, parecemos até católicos romanos. Fui para a missa ontem, acabou, estou resolvido. Né? Eu cumpri minha obrigação. Não cumpriu. É manhã e noite. Conforme os sacrifícios. Semana passada nós vimos um sacrifício pela manhã, um sacrifício no entardecer, um sacrifício no primeiro raiar do dia e um sacrifício chamado vespertino. É por isso que os nossos cultos são chamados matutino e vespertino, a semelhança do sacrifício. O Salmo 92 vai dizer: como é bom adorar o Senhor pela manhã, anunciar as tuas obras, e ao anoitecer ainda está na tua presença. Se você veio pela manhã, você não cumpriu tudo. Você fez uma parte do que foi ordenado. Se você vem pela manhã e noite, você ainda não cumpriu tudo. Você tem que se lembrar da sua casa. Se você veio manhã e noite e lembrou todo dia de cultuar a sua casa, mas você não tem a sua adoração própria, você não cumpriu tudo. Lembrando de outro princípio dos profetas: se você fizer tudo o que está na lei, você não passa de servo inútil. Porque aquele que só faz o que é mandado é porque é um servo inútil. Hoje não é o dia de nós analisarmos lá o final do Números 24, mas aproveitando esse gancho aqui, quando vai falar sobre os votos, depois de todos os sacrifícios que são ordenados em Números 28 e 29, ele diz: agora faltam as ofertas voluntárias. Porque Deus quer o todo. Tudo que Ele pediu e mais um pouco. Para que você demonstre que não é só a sua obrigação que você faz, mas você dá tudo o que você tem voluntariamente ao Senhor. Porque Cristo fez tudo o que Deus mandou, mas não fez só porque Deus mandou. Ele se entregou voluntariamente na cruz do Calvário. Algumas pessoas têm uma visão errada a respeito da cruz, porque acham que a cruz é uma obrigação somente de Cristo. E é uma obrigação. Como filho, ele se submeteu, né, na economia da Trindade, ele se submete ao Pai. Mas ele não foi simplesmente, né, submisso a uma ordem. Mas ele diz: eu voluntariamente me entrego. A minha vida eu a dou. E se eu quiser eu a tomo de volta. Porque eu voluntariamente... Lembre-se, o princípio que diz que Cristo, né, ele obedeceu a Deus, passiva e ativamente. Aí você diz: ativamente, onde é ativamente? Em toda a sua vida. E passivamente, na sua morte, porque na sua morte ele se entregou. É verdade. Mas até na morte, até quando ele está sendo passivo, ele é ativo. Porque para ser passivo, ele se entregou voluntariamente. E esse é o princípio que está sendo tratado lá no final de Números 24, 29, que nós vamos retomar na próxima semana. Quando eu vou me entregar voluntariamente. Quando eu faço tudo o que Deus mandou, e eu ainda acho pouco, quero me entregar tudo o que eu tenho ao Senhor. Isso começa no dia do Senhor, mas não para aqui. Veja, as festas elas vão ser delimitadas muito bem aqui em Levítico 23. Observe, a partir do verso 4 você tem a Páscoa, a partir do verso 9, primícias, verso 15, Pentecostes, verso 26, dia da expiação, verso 33, festa dos tabernáculos. Lá em Números, quando isso vai sendo retomado, nós vimos semana passada, né, uma ordem muito semelhante, porque lembre-se, a sessão completa de Números é 28 e 29. Eles estão entrando na terra da promessa, e antes de desferir qualquer golpe contra os seus inimigos, para que retirem os povos que habitavam em Canaã, eles vão adorar o Senhor. Foi uma ordem de Deus. Então Números 28 e 29 cumprem, né, exatamente este significado.
lembrar do povo de Deus para adorar antes de seguir na guerra. Então, antes deles adorarem, eles tinham que observar as festas. Semana passada nós vimos o sábado, as adorações particulares, e vimos a primeira grande festa anual chamada de Páscoa. A Páscoa que está citada aqui, veja, verso 4 do capítulo 23. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, a Páscoa do Senhor. E os 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Veja, em que tempo isso vai acontecer? Verso 5. No primeiro mês, aos 14 do mês. Para o judeu, o primeiro mês não é janeiro. O primeiro mês para ele fica entre março e abril, né? Dependendo do equinócio ali, que é mais ou menos a conta que se faz ali do carnaval, Páscoa, esse tipo de conta que se faz, que nunca aquela festa ela cai na mesma data, porque ela tem uma ligação com esse mesmo equinócio. Então, sempre é entre final de fevereiro e março. Aqui é entre março e abril. O primeiro mês do judeu é entre março e abril, por uma ligação direta com essa festa, que é chamada Festa da Páscoa, que foi anunciada pela primeira vez em Êxodo 12, quando eles estavam para sair do Egito. O Senhor mandou o povo tomar um cordeiro para cada casa. E se a família era pequena, então 2 ou 3 casas se reuniam na mesma casa. E um cordeiro era sacrificado. E todos iam comer do cordeiro. Os irmãos se lembram que a festa da Páscoa, ela também era feita, né, em conformidade com o sangue. Porque o sangue do cordeiro era retirado, passado nas vergas e nos umbrais da casa. E o anjo da morte do Senhor, quando passava sobre a casa, que tinha o sangue nas suas vergas e umbrais, ele passava por cima. Porque esse é o significado da palavra Páscoa. Passar por cima. O anjo do Senhor passou por cima. E onde o sangue do cordeiro havia, a morte não tocou no primogênito. O sangue do cordeiro que preserva a vida dos seus filhos. Então a Páscoa tem esse significado, a morte do cordeiro. E agora, quando eles estão para entrar na terra novamente, lá em Números, capítulo 29, 28 e 29, eles têm a Páscoa. Porque eles vão se lembrar que só vão entrar na terra da promessa porque o cordeiro foi morto. É a ligação direta com a nossa vida. A igreja do Senhor pode ter certeza que vai entrar na terra da promessa, ainda que muitos inimigos estejam à nossa frente. Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu. E ele venceu a morte. Por isso a morte não vai tocar na minha casa. Essa é a segurança que nós temos para os nossos filhos, irmãos. Os crentes não devem temer que seus filhos se percam. Devem diligentemente ensinar, é verdade, o caminho do Senhor. Mas lembrar, o Cordeiro morreu por mim e por toda a minha casa. Essa é a festa da Páscoa. Então, em seguida a Páscoa, você tem, ainda dentro desse texto, tem a chamada, os 7 dias em seguida, que é a festa dos pães asmos. Ou seja, Cristo morreu, então em seguida, 7 dias sem comer pão com fermento, para mostrar a santificação daqueles que creem na morte do Cordeiro. Agora eu já não vivo mais como vivia antes, mas há uma santificação na minha vida. Agora veja, a segunda festa, festa das primícias, a partir do verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito no dia imediato ao sábado. Veja, 2 informações aqui. Essa outra festa, a primeira acontece ali entre março e abril, essa vai ter uns dias adiante. E é o início da colheita.
Por isso que é chamado de primícias. Mas não é a colheita propriamente dita ainda. Mas para quem já plantou qualquer coisa que seja, nem que seja no quintal de casa, sabe que quando você planta, sai aquele primeiro frutinho pequeno. Antes de sair o fruto grande, sai um primeiro pequeno. Aquele primeiro é chamado primícia. Essa é a primícia. Então eles iriam tirar alguns ramos daquilo que estava nascendo ali, e eles iriam mover. Entende? Por isso que o nome é oferta movida, porque ele movia diante do sacerdote, oferecendo a Deus o primeiro. Por que o primeiro? Porque era a certeza que se Deus deu o primeiro da colheita, será grande a colheita. Se veio o primeiro, virão os demais. Aí Paulo captura isso quando vai escrever as suas cartas e diz: Cristo é as primícias dos que dormem. Olha, se Cristo então é a primícia dos que dormem, e aqui é o mesmo significado, então se Cristo morreu e ressuscitou, todos os demais ressuscitarão nele. Você entende? A festa das primícias, enquanto a Páscoa fala sobre a morte, aqui fala sobre a ressurreição. Se Cristo ressuscitou, eu tenho a certeza que eu ressuscitarei também, porque Ele é as primícias dos que dormem. Que dia isso acontecia? Verso 12, a segunda informação importante. No dia imediato ao sábado. Lembre-se que o sábado é sempre o dia que vai regular as festas. Você entende que não vai ser mais no sábado, mas o dia imediato ao sábado? Porque quando foi que Cristo ressuscitou dos mortos? Não foi no sábado, mas foi no primeiro dia da semana, o domingo. Entende porque a igreja vai compreender rapidamente que o dia de se reunir já não é mais o sábado, mas o domingo, logo em seguida a morte de Cristo e a ressurreição, porque a festa das primícias já aconteceu. Depois das primícias, veja verso 15, contarei para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, mais uma vez, nunca será mais o sábado, mas agora é sempre o domingo, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras, até o dia imediato ao 7º sábado, contarei 50 dias. Lembre que a palavra penta, principalmente no grego, mas na nossa língua também tem essa ideia, tem a ver com 5. Então vocês vão contar da outra festa, da festa das primícias, vocês vão contar 49 dias, ou seja, 7 sábados, que dá 49 dias. Aí você sai de março a abril e você chega lá, ali entre junho, maio ou junho, dependendo de quando foi a primeira festa. Então você chegou a 49 dias, que é um sábado. Mas não vai ser no sábado o Pentecostes, vai ser no dia imediato ao sábado, o domingo. O que é que essa festa vai nos dizer? O Pentecostes é a colheita. Ou seja, a colheita vai se dar aqui. Porque Deus prometeu que viria o primeiro, virá uma grande colheita. Então, esse é o tempo onde eles vão colher. Esse é o tempo onde eles vão realmente ver que Deus abençoou a colheita de Israel. Mas não é só isso. Vá comigo para Atos capítulo 2. Veja como é que isso é interpretado por Lucas em Atos 2. Verso de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quando foi que aconteceu isso aqui, que o Espírito desceu? No Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois das primícias, ou seja, 49, 7 sábados, o dia imediato, desce o Espírito Santo. Agora veja a relação que Lucas está promovendo aqui. Nos evangelhos, o cordeiro é morto. Quando o cordeiro é morto? Mateus capítulo 26, abra comigo. Quando é que o cordeiro é morto? Mateus
preciso nisso. Lembre-se, o Evangelho de Mateus é escrito para que o judeu entenda que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi anunciado na antiga aliança. Mateus 26, verso 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Veja, no dia que a Páscoa ia ser comemorada, o que é que Cristo instituiu logo em seguida no verso 26? A ceia do Senhor. Porque ele está dizendo aqui: eu sou a Páscoa. Eu sou o cumprimento da Páscoa. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é o que João vai dizer lá no primeiro capítulo, verso 29. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a verdadeira Páscoa. O que é então a festa dos pães asmos? Aí Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, ele diz: ora, vocês foram santificados por Cristo. Vocês devem se livrar, né, do fermento do Egito. O que é isso? Ele falou que o Cordeiro Pascal foi entregue, então se livre do fermento do Egito. Santifiquem-se. Estou tentando mostrar aos irmãos como o Novo Testamento usa toda a linguagem da antiga aliança para descrever a obra de Cristo, usando as festas de Israel. Então o Cordeiro foi morto. Então a morte do Cordeiro é a Páscoa. Depois da Páscoa vem as primícias. Ele é ressurreto dos mortos, ainda no Evangelho. Qual é o livro que vem depois dos Evangelhos? Atos. O que é que acontece em Atos, capítulo 2? O dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce. Logo, a festa de Pentecostes tinha este sentido: a descida do Espírito Santo, quando uma grande colheita vai ser feita. Voltando lá para Atos, colheita esta que foi anunciada pelo próprio Senhor. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Observe isso. Vocês, depois do Espírito Santo descer, vocês vão ver uma grande colheita, porque todo o mundo, pessoas de todo o mundo, ouvirão o Evangelho e se converterão, porque o Pentecostes chegou. Agora volta comigo lá para Levítico capítulo 23. O que é que vem depois do Pentecostes? Verso 26, dia da expiação, que foi tratado inclusive em Levítico 16, com um capítulo inteiro dedicado à expiação. Depois, verso 33, festa dos tabernáculos, que vai terminar aqui o texto de Levítico 23. Agora, por que essa festa está sendo repetida lá? Em primeiro lugar, porque eles vão entrar na terra, então eles precisam lembrar do caminho que eles passaram. Não sou eu que sou salvo. Veja, a salvação não é pelas obras. É sempre necessário lembrar que o Cordeiro precisou ser morto, ressurreto, e o Espírito Santo desceu, ou seja, toda a obra foi de Deus. É por isso que toda pregação precisa dizer isso. A salvação não é pelas obras, porque naturalmente você vai pensar que a salvação tem alguma participação sua. E a pregação nos lembra isso, como as festas lembravam esse povo. Mas não só isso. É porque aqui você tem informações gerais sobre as festas. Informações gerais. Mas você não tem informações sobre o sacrifício. Agora, quando você voltar comigo lá para Números, capítulo 29. Números 29. Você vai lembrar da nossa leitura. Uma sequência sem fim de instruções sobre o sacrifício. Veja lá, informações gerais em Levítico 23, informações específicas em Números 29. Mais um princípio aqui se abre para todos nós. Nós dizemos sempre isso. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. O melhor hermeneuta, ou seja, o melhor intérprete da Bíblia é ela própria. Porque quando há um texto mais obscuro, você procura ter um texto mais claro. Então, Levítico 23, você está, em termos de cronologia da revelação, você está para trás. Ou seja, as informações ainda são mais ocultas.
São informações gerais, mas não se sabe ainda o que se deve fazer exatamente nessa festa. E agora, Números 29 vai dizer exatamente o que se deve fazer. Para que eu possa sempre estar lembrado, não apenas que a salvação é pela graça e não pelas obras, mas que eu vou sempre ter a compreensão da palavra de Deus nela própria. Eu não preciso, de alguém que tenha uma revelação nova. Eu não preciso de alguém que tenha algum tipo de ligação direta com Deus para que eu possa compreender o texto bíblico. Não. Mas é a própria Bíblia que interpreta a Bíblia. Porque lá, informações gerais e aqui, específicas. Voltando para as festas, olhe para a sua Bíblia, capítulo 28, a partir do verso 16, você tem a Páscoa. Veja, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E agora no capítulo 29, verso 1, uma outra festa que nós não tratamos ainda. Verso 1, no primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á dia do sonido de trombetas. É o dia do sonido de trombetas. É uma festa, a chamada festa das trombetas, que ainda, em algumas sinagogas, ainda é observada até hoje. A lei, ela vai ser lida, a trombeta vai ressoar, porque o Cordeiro morreu e ressuscitou, e o Espírito Santo de Deus baixou sobre os filhos de Deus. Então agora haverá o anúncio do Evangelho. O Evangelho vai ser anunciado a todas as nações. Então volte comigo lá para Atos capítulo 2 e veja a confirmação disso. Atos 2. Veja, evangelhos, morte e ressurreição, festa da Páscoa e primícias. Agora, Atos 2, o início de Atos 2, você tem Pentecostes, o Espírito desceu. Depois do Pentecostes vem o quê? Festa das trombetas. O que é que acontece depois da descida do Espírito Santo? Verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Aqui vai começar o primeiro sermão do livro de Atos. Um texto que é conhecido pelos seus muitos sermões. São 19 ao todo. Nenhum outro livro da Bíblia tem tanta pregação quanto o livro de Atos. Por quê? Porque depois do Cordeiro morrer, porque depois dele ressuscitar e do Espírito Santo descer, o que vem é a festa da trombeta. O que é a trombeta? Um anúncio do Evangelho do Senhor. Agora, todos os povos vão ouvir a pregação da palavra do Senhor, que é a pregação do Cordeiro morto na cruz do Calvário. Então você percebe que essa festa, voltando lá para Números 29, ela teve um cumprimento também ali em Atos 2. Agora, a segunda festa citada em Números 29 está no verso 7. Observe comigo. No dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação. Veja que o mês aqui é citado mais uma vez, É o 7º mês. A primeira festa se deu no primeiro mês, que é entre março e abril. 50 dias depois você tem Pentecostes. E agora o 7º mês, a festa onde você vai afligir a sua alma. Aqui provavelmente entre setembro e outubro. Setembro e outubro para a gente é primavera, É primavera. E lá é o contrário, lá é em março e abril. Aqui você está no outono. Então é o período de ano onde não há praticamente colheita aqui. Porque a colheita terminou ali em Pentecostes. Se a gente pudesse usar uma expressão comum da nossa época, a gente fala que entre uma safra e outra é o chamado período de entre-safra. É o período de entre-safra. Aí você lê Números 29 e tem tantas prescrições sobre culto, 28 e 29, e você fica pensando assim, esse povo não fazia mais nada da vida. Mais nada. Porque todo dia tinha uma obrigação.
No sábado era dobrado. Ainda tinha Páscoa, primícias, né, trombeta, Pentecostes. Esse povo só fazia adorar. Não, porque essas festas foram dadas especialmente num período de entre-safra. Ou seja, quando os judeus eles estavam mais tranquilos. Eles tinham mais tempo para se dedicar às coisas de Deus. Foi um período de tranquilidade que Deus deu. A nossa vida, irmãos, se ela pudesse ser expressa num gráfico, ela seria como um gráfico de batimento cardíaco. Sobe e desce. Tem dia que a gente está lá em cima e tem dia que a gente está lá embaixo. Tem dia que está tudo tranquilo e tem dia que está tudo muito mal. O problema é, quando está tudo tranquilo, que eu tenho um tempo, que as coisas estão organizadas, que a minha vida tem condições, né, de permitir que eu me dedique às coisas de Deus, o que é que eu faço nesse tempo? Por exemplo, num dia de folga, para que você usa o tempo da sua folga? Não, mas hoje não é domingo, é uma folga do dia de semana. Mas hoje você não deve, né, usar tempo também para as coisas de Deus. Suas férias, um período de tranquilidade, onde as coisas quando o seu tempo é muito mais abundante, você não pega na Bíblia. E nós temos notícias de irmãos que vão passar 30 dias de férias por aí e você não vê você vê foto dele em todo canto, só não tem na igreja. Ninguém tira férias de Deus. Não se tira férias de Deus. Deixa eu dizer outra coisa. A aposentadoria. Os nossos irmãos que já trabalharam muito e agora estão aposentados, estão desfrutando desse período de tranquilidade. A aposentadoria não é para você se aposentar também de Deus. É para você se dedicar mais à obra do Senhor. O que eu não fiz quando eu trabalhava, eu posso fazer agora. Dentro das minhas limitações, dentro, logicamente, das minhas limitações físicas, inclusive. Mas é agora que eu não vou perder nunca uma reunião de oração. Nunca eu vou perder alguma atividade da igreja. Eu vou usar meu tempo, inclusive, para evangelizar, para ler bons livros. Eu vou me dedicar ao meu tempo de ócio, aparentemente. E vou transformar a ociosidade em adoração. É a mensagem que está sendo dada aqui. Entre safra. O que é que se faz na entre safra? Adora ao Senhor. Você vai se dedicar às coisas de Deus. E nesse período, nesse 7º mês, como está sendo dito aqui no verso 7 do capítulo 29, diz: tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. É o chamado dia da expiação. Esse é uma festa que não é uma festa no sentido de você vai ficar pulando e pedindo perdão a Deus e alegre. Não, é pelo contrário, você está com sua alma afligida. Sua alma está completamente aflita. Você lembra-se dos seus pecados. Agora, por que essa festa está colocada aqui? O Cordeiro morreu na Páscoa. Ele ressuscitou nas primícias. O Espírito Santo desceu no Pentecostes. A trombeta ressoou pela pregação da palavra. Quando a palavra foi pregada, a minha alma se afligiu, porque foi apontado o meu pecado. A pregação tem sim esse objetivo: afligir a sua alma. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A palavra, a mesma que me faz chorar, é a que me consola. Agora volte comigo lá para Atos 2 e veja se isso também não se cumpriu ali na igreja do Senhor. Final do sermão de Pedro. Ele começa a exortação no verso 22, observe. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais,
os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Veja agora a acusação que Pedro vai fazer na pregação. Vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Os salmos estão sendo citados aqui, Salmo 16, para falar que o Davi morreu e ficou na morte, mas Cristo é o filho de Davi que ressuscitou. Verso 29, irmãos, seja-me permitido dizer-lhes claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Veja, Davi é profeta, ele anunciou a morte de Cristo. A este Jesus, verso 32, ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Qual é o conteúdo da pregação de Pedro? Morte e ressurreição de Cristo. Qual é a acusação que ele faz aos judeus? Deus, pela sua sabedoria, decreto e presciência, mandou que Cristo fosse morto, mas vocês mataram. A culpa pela morte de Cristo é de cada pecador. Aí agora vem um coração aflito, como na festa do dia da expiação, verso 37. Ouvindo eles estas coisas, ou seja, depois da festa das trombetas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, pois, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Páscoa, primícias, Pentecostes, a trombeta e agora dia da expiação. 5 festas já se cumpriram. Agora volte comigo lá para o texto de Números 29. A partir do verso 12, a última festa. Aos 15 dias do 7º mês, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Veja, essa festa não é nem identificada como festa dos tabernáculos. Essa é a última festa, tão importante, que ela é chamada a festa. Quando uma coisa é muito importante, mais do que outras, que são comumente chamadas daquela forma, você articula, Você, o fulano, O fulano, porque aquele ali é uma pessoa realmente diferente, É uma expressão muito usada, Hoje é o cara, que dentre todas as pessoas ele é uma separada, ele é uma pessoa diferente. Então, dentre todas as festas, essa é a festa, é uma festa diferenciada. Por quê? Verso 13.
Por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, serão eles sem defeito. Daqui até o final, é uma quantidade imensa de animais que vão ter que ser mortos. Vão ser vários dias de morte. Observe, o primeiro dia aqui da festa dos tabernáculos. No primeiro dia, vocês vão matar 13 novilhos, observe verso 13. 2 carneiros e 14 cordeiros. 13, 2, 14. Agora no segundo dia, verso 17. 12 novilhos, 2 carneiros e 14. Então o primeiro foi 13, 2, 14. O segundo é 2, 2, 14 e assim por diante. 11, 2, 14. 10, 2, 14. Todos os outros dias vão ser assim. Vai diminuindo o primeiro e os outros 2 se repetem. Se você olhar até o 7º dia, verso 32, chega a 7, 2, 14. Observe, verso 32, 7, 2, 14, porque está diminuindo na festa da trombeta. Mas quando chega no 8º dia, verso 35, diz assim: tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis, e por holocausto e oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros. Toda vez você tinha 13, 2, 14, 12, 2, 14. Quando chega no 8º dia, 1, 7. A Mestre Henry diz assim: por que no 8º dia? Porque o 8º dia ele vai representar justamente a vitória do Cordeiro. Não foi no 7º, mas no primeiro dia. Se aqui você tem ofertas repetidas, todo dia você precisava ir lá e sacrificar muitos animais, para mostrar não apenas a imperfeição da antiga aliança e do sistema sacrificial, mas para mostrar a tragédia que é o nosso pecado, porque você tem que oferecer muitos animais, sangue de um cheiro terrível. Mas não só isso, é porque agora no 8º dia, ou no primeiro dia da semana, quando o cordeiro que foi sacrificado for vitorioso, você só tem um sacrifício, só vai morrer um, não vai ter vários sacrifícios, é um só, porque é a perfeita oferta do Senhor. Se ainda resta dúvida, é 1 e 7. Uma oferta de uma vez por todas, perfeita. O número 7, o número da perfeição. Aí você vai comigo lá para Hebreus capítulo 10, quando o autor da carta, falando a respeito da inconsistência do sistema sacrificial para perdoar pecado. Ele diz assim, verso 4: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e oferta pelo pecado. Eu já mostrei aos irmãos aqui que esse salmo, o Salmo 40, quando é citado aqui, corpo me formaste, é uma citação, não é direta, mas é uma interpretação do salmo. Corpo me formaste, está falando aqui de Cristo. Ofertas não quiseste, corpo, ele tem um corpo. Começa a falar agora como pessoa e não mais como animal. Verso 7. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Como foi essa oferta? Uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o sacrifício sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Mas na festa do tabernáculo,
Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. 7. A perfeita oferta única do Senhor. Ele está dizendo, não precisa mais de sistema sacrificial. Na oferta movida, né, quando estava para ser anunciado a vitória, né, eles tinham muito isso. Quando eles tinham a oferta movida, quando eles ganhavam uma batalha com o inimigo, eles moviam a oferta, né, anunciando a glória do Senhor de Israel. Ela também está anunciando aqui essa glória da derrota dos nossos pecados. Agora veja, se isso também não acontece na entrada de Cristo em Jerusalém, Mateus capítulo 21. Mateus 21. A partir do verso 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis, aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão, estendendo as suas vestes pelo caminho. Veja agora. E outros cortavam ramos de árvores, espalhando-as pela destra. Que árvore é essa aqui? A árvore de palmeira. A mesma árvore que era usada lá, né, na festa de Israel. Eles estendiam suas vestes, cortavam ramos de palmeira, espalhando-os pela estrada. E as multidões todas, tanto as que o precediam como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Quando ele entrou em Jerusalém, o povo com palmas nas mãos balançavam e anunciavam: este é o profeta de Deus, Hosana nas alturas. Se cumpriu a festa de Israel. E essa imagem ela vai se repetir lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Diz assim: depois destas coisas, eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Eu vi alguém comentando que um debate é muito grande aqui, porque tem aqueles que vão usar esse texto para defender, bater palma no culto. Veja, não é batendo palmas nas mãos, não é isso. É com palmas nas mãos, palma de palmeira. Não é palma de bater palma, é palma de palmeira. Por quê? A ligação direta com as festas, é oferta movida. Bendito que vem em nome do Senhor. No último dia, quando nós estivermos na festa do Cordeiro, e nós formos nos encontrar com eles, é como se nós estivéssemos fazendo uma oferta movida, balançando as palmas nas mãos. Porque tudo está sendo consumado. O que é que vai acontecer com todas essas festas se cumprirem? Lembre só,
eles estão ainda no deserto. E eram festas que falavam de colheita. Como é que você vai colher no deserto? Não tem colheita. Isso aqui é na esperança de quando entrar na terra da promessa. Então, quando eles entrarem na terra da promessa, eles precisam lembrar dessas festas. Aqui no deserto, eles tiveram fome e foram saciados. Eles tiveram sede e foram saciados. Nada os molestou, antes mesmo de se cumprirem as festas. Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 7, abra comigo, por favor. A partir do verso 37. Diz assim: no último dia, o grande dia, veja, da festa. Ele não vai identificar a festa, porque a festa era identificada assim, a festa do tabernáculo. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele diz com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. No dia da festa dos tabernáculos, como é que essa festa ela era observada? Lá, quando eles entrassem na terra da promessa, porque era chamada também festa das cabanas, eles haviam entrado na terra da promessa, já se estabilizado, eles já tinham casas, mas nessa festa especificamente, eles iriam passar 7 dias morando em cabanas, em tendas, para lembrar que eles habitaram 40 anos em tendas. Qual era a motivação de Deus para isso? Para que nunca eles esquecessem que nós somos peregrinos nessa terra. Nós habitamos aqui nesse deserto temporariamente. Aqui não é nossa casa. Para que nós possamos também, como igreja do Senhor, lembrar, ainda que não tenhamos festa dos tabernáculos, mas que o princípio permanece. Não é? Porque o autor aos Hebreus, no capítulo 11, vai falar que nós somos peregrinos nessa terra, aguardando a cidade que tem fundamento, onde o arquiteto e construtor é o próprio Deus. Então também nós somos peregrinos. Não devemos nos enraizar nessa terra. Festa dos tabernáculos. Quando eles estavam nessas tendas, nessas cabanas, que eles iriam oferecendo os sacrifícios, tinha um período, né, das ordenanças que era levar água para dentro da tenda. Eles não precisavam de água, porque eles estavam, né, num ambiente que tinha abundância de água. Mas para lembrar que Deus providenciou a água quando eles moravam em tendas no deserto. Que Deus supriu a necessidade do povo quando eles habitavam no deserto. E aí, quando essa festa está ali sendo encenada, Jesus Cristo diz: quem crê em mim, ainda que tenha sede, rios de água viva fluirão dessa pessoa. Ele está dizendo: o que você precisa, eu tenho. Você precisa de casa, eu fui preparar uma morada eterna. Minha casa está meio velhinha, está cheio de problemas, cheio de, né, lepra. Lembra-se da casa com lepras, lá em Levítico. Aí você se lembra: eu não tenho dinheiro para ajeitar minha casa, mas tem uma casa no céu guardada para mim. E Cristo vai suprir minha necessidade. Eu não tenho marido. Cristo é o seu marido.
O meu marido não é tão bom. Cristo é o perfeito marido. Minha família está destroçada. O Senhor nos deu uma família que é a igreja. Eu não tenho um trabalho. Eu tenho um trabalho da obra do Senhor. Podia passar a manhã inteira aqui dizendo o que você diz que não tem e tem. O que é que você ainda sente falta? Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você que não conhece Cristo, nessa manhã eu preciso lhe dizer: sua sede só vai ser saciada se primeiro o Cordeiro morrer por você, ressuscitar por você, se o Espírito Santo for lhe dado, se a trombeta for soada e você atender com o coração compungido, então você habitará na eternidade com o Senhor. Todas as suas necessidades estarão satisfeitas. É você que pensa que as promessas do Senhor de satisfação são de riqueza, prosperidade, né, e que sua vida vai ser, né, tranquila. Lembre daquele gráfico que desenha a nossa vida. O gráfico do coração, ele é cima e embaixo, porque a vida do crente é assim, uma hora em cima, uma hora embaixo. No dia que ele estiver reto, no dia que ele estiver muito tranquilo, você já não está mais aqui. Os altos e baixos são próprios da nossa vida enquanto o coração bate. No dia que ele parar de bater, o Senhor lhe dará a morada eterna nos céus. Esse é um dia de grande festa, irmãos, para o povo de Deus, quando estamos mais próximos dessas promessas. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Queria convidar o presbítero André para fazer essa oração. Senhor, Tu és a verdade, Senhor. Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Senhor. E se Tu deu as Tuas promessas para o Teu povo, Senhor, certamente todas elas vão se cumprir, Senhor. Se cumpriu até agora, Senhor, na morte e ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo. Tem se cumprido, Senhor, no anúncio do Evangelho por toda a terra. E certamente, Senhor, se cumprirá quando o Senhor reunirá todos os Teus eleitos nos céus para ceiarmos, Senhor, e para sentarmos à mesa contigo. E de face a face a Ti, Senhor, podemos Te adorar. Nos ajuda, Senhor, ao passo que caminhamos nesse deserto que é a nossa vida, termos sempre as Tuas promessas nos nossos olhos, Senhor. Lembrarmos, Senhor, do dia a dia, das dificuldades, mas também, Senhor, do consolo que temos em Ti. Dá-nos, Senhor, também empenho, força para os nossos trabalhos, para os nossos estudos, para que cresçamos também aqui na terra, para que produzamos cultura, Senhor, aqui, para que nós possamos, através das nossas atividades, expandir o Teu reino, mas também, Senhor, dar-nos contentamento naquilo que o Senhor já conquistou para nós, tanto espiritualmente, Senhor, como materialmente. Nos ajuda, Senhor, a ser peregrinos nessa terra. Não deixe que as riquezas e os prazeres dessa terra, Senhor, tirem o prazer e os nossos olhos daquilo que é mais alto, Senhor, daquilo que é melhor para nós, que é espiritual, Senhor. Em todas essas coisas nós Te agradecemos, Senhor, pelas Tuas bênçãos. Nós aguardamos nas Tuas últimas promessas, Senhor, e Te agradecemos pelo nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.